O Caribe, historicamente um palco de disputas, nunca esteve tão próximo de uma escalada militar. Os Estados Unidos estão realizando a maior mobilização militar já vista contra um país latino-americano. É o cerco militar de Trump no Caribe, com ataques a barcos e bloqueio de petroleiros, que transformou a região em uma zona de tensão máxima. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos detalhes dessa ofensiva, o que está por trás da pressão americana, porque a Venezuela se tornou o alvo prioritário e o mais importante, como o Brasil, vizinho de fronteira, seria afetado por uma eventual guerra por procuração nas Caraíbas. Vamos desvendar o cerco militar de Trump no Caribe e o que ele revela sobre o novo imperialismo na América Latina. A nova Estratégia Nacional de Segurança, apelidada de Corolário Trump, redefiniu as prioridades: menos foco no Oriente Médio e Europa e mais controle direto sobre a América Latina. A Venezuela, com suas imensas reservas de petróleo e laços com a China e Rússia, tornou-se o alvo principal. Inclui o cerco militar no Caribe, ataques a embarcações suspeitas de narcotráfico e um bloqueio naval que visa estrangular o regime de Nicolás Maduro. O helicóptero americano se aproximou do navio petroleiro e os militares da guarda costeira desceram usando cordas. Se espalharam pela embarcação e foram até a cabine do capitão. Apreenderam o navio. De acordo com o Departamento de Justiça americano, há anos esse navio fazia transporte ilegal de petróleo venezuelano e iraniano que estão sob sanções americanas. E fazia parte de uma cadeia global de transporte de petróleo que financiava organizações terroristas. Analistas apontam que essa ação é um resgate moderno da doutrina Monroe, o princípio do século XIX, que orienta a política externa americana de América para os americanos. Afinal, a pressão dos Estados Unidos é motivada pela luta contra o narcotráfico e a ditadura, ou é apenas uma disputa pelo controle do petróleo venezuelano e uma tentativa de conter a influência chinesa na região? O Nicolás Maduro está usando nesse momento a marinha venezuelana para escoltar os petroleiros que saem de lá. Donald Trump, presidente americano, disse hoje que não vai deixar ninguém furar esse bloqueio, mas não explicou como que vai fazer isso se a marinha venezuelana está ajudando o Nicolás Maduro. Nessa nova fase da pressão americana na Venezuela, ficou claro, o real motivo da obsessão de Donald Trump: o petróleo. A Venezuela tem a maior reserva do mundo e exporta para a China. Controlar o petróleo na Venezuela é ter uma grande peça de controle do próprio desenvolvimento chinês, porque a China importa quase todo o petróleo que consome. E essa característica que faz com que a busca por lá seja por eletrificar tudo. Inclusive, teve uma reportagem do jornal The New York Times hoje que afirmou que Maduro já até ofereceu abrir totalmente os mercados de petróleo para os Estados Unidos, mas Donald Trump recusou, porque acredita que pode ser uma estratégia para Maduro ganhar tempo e prefere botar outra pessoa no lugar. Hoje, cerca de 80% dos barris de petróleo venezuelanos são vendidos no mercado paralelo, sem o controle dos Estados Unidos, porque Donald Trump, no primeiro mandato dele, sancionou o petróleo venezuelano e diz que a Venezuela usa o dinheiro para financiar o narcotráfico. Na Venezuela, o ministro da Defesa afirmou que Trump está delirando. Uma coisa que Maduro gosta de deixar claro é que tem dois grandes aliados, a China e a Rússia. A China afirmou hoje que se opõe ao que chamou de bullying unilateral. E a Rússia disse que a tensão pode ter consequências imprevisíveis para o Ocidente. A escalada militar e o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos têm um impacto direto e cruel na população venezuelana. A rotina de medo se intensifica e a crise humanitária, já grave, ameaça colapsar. Maduro, por sua vez, sustenta que os Estados Unidos buscam derrubá-lo para se apropriar das riquezas do país, enviando militares para o Caribe e resistindo à pressão internacional. The people United States, listen to me. War of Caribe, war South America. No. Peace. Yes. Y es una tarea que les doy desde aquí a todas las fuerzas populares, sociales, políticas, militares, policiales, a todas las fuerzas de la patria, a no caer en provocaciones,
en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico para decirle: fuera de aquí, barcos imperialistas, fuera de aquí, amenazas militares. Venezuela se respeta. A comunidade internacional se divide. Enquanto alguns países apoiam a pressão americana, outros, como o Brasil e México, se colocam à disposição para mediar a crise, buscando uma solução diplomática que evite a aventura militar. No entanto, a sugestão de Trump de que não é necessário consultar aliados para uma intervenção militar levanta sérias preocupações sobre a crise de soberania regional. O risco de uma aventura militar americana é real e a rejeição da opinião pública nos Estados Unidos a uma nova guerra seria suficiente para frear a ofensiva de Trump. O Brasil, que compartilha uma extensa e complexa fronteira com a Venezuela, observa essa conjuntura com extrema atenção. Uma eventual guerra ou colapso do regime teria consequências imediatas e profundas no norte do país. Meus amigos e minhas amigas, construir uma América do Sul próspera e pacífica é a única doutrina que nos convém. Há quem argumente que avançar na integração é abrir mão da soberania. Mas as verdadeiras ameaças à nossa soberania não são de outra natureza. Elas se apresentam hoje, sob a forma da guerra, das forças antidemocráticas e do crime organizado. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. As implicações são claras. O fluxo de refugiados venezuelanos, que já é intenso, se transformaria em uma crise humanitária de proporções inéditas, sobrecarregando os estados fronteiriços como Roraima. A instabilidade na região afetaria os fluxos comerciais e a segurança energética, com potencial impacto na economia brasileira. Diante desse cenário, o Brasil está preparado para proteger sua fronteira e gerenciar uma crise humanitária em massa? E como a postura brasileira de mediação se encaixa na nova e agressiva geopolítica de Washington? A crise entre Estados Unidos e Venezuela é o teste de fogo da nova geopolítica global, onde a doutrina Monroe ressurge e a América Latina volta a ser um foco de disputa entre potências. O Brasil, como vizinho e potência regional, não pode se dar ao luxo de ser um mero espectador. A tensão no Caribe é um alerta que exige de Brasília uma estratégia clara e firme. Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa tempestade que ameaça a estabilidade de todo o continente. Afinal, o Brasil vai conseguir manter a neutralidade em meio a essa guerra por procuração no seu quintal? E este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.